Tem, existe as testemunhas de Jeová que afirma que Jesus morreu em uma estaca. Segundo eles, a cruz é pagã. Bom, esse assunto não interfere na salvação. O problema é que eles querem dizer que o fato do cristão crer que Jesus morreu na cruz é que ele está indo contra a Bíblia. Mas nós sabemos que Jesus morreu sim na cruz. As provas históricas deram à luz a cruz, então Jesus morreu na cruz. Bom, o fato aqui está em Mateus 27, versículo 37. Por cima da cabeça dele puseram a escrita a acusação contra ele. Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Aqui você já repara que ah, que veja que aqui em Mateus 27, versículo 37 diz que os romanos colocaram por cima da cabeça do Cristo a acusação, foi por cima da cabeça. Ou seja, na, na imagem de Jesus, a testemunha de Jeová, a placa está em cima da está por cima das mãos. Então a inscrição teria que estar por cima das suas mãos, colocar a acusação, mas está escrito por cima da sua cabeça. Jesus está crucificado em uma cruz. Além do mais, existia também na época vários formatos de cruzes, né? E isso é um fato. Bom, aqui também em João capítulo 20, do versículo 25, diz assim: disseram os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Mas ele disse, ou seja, Tomé, se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos pregos e não puser a minha mão no seu lado, como eu crerei? Veja que aqui está dizendo que não foi pregado apenas na ilustração das testemunhas de Jeová, foi apenas utilizado um prego na mão. Foi assim. Mas aqui está dizendo que foi mais de um prego. Eles dizem que aqui não está falando aqui fala da mão, mas também fala dos pés. Porque eles dizem que aqui não define exatamente os pés ou somente as mãos. Mas isso é uma grande enganação. Porque aqui está falando claramente das mãos, né? E nos pés também, mas os pés não precisavam tanto. Porque no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 6, diz que tinha um homem que tinha a mão afrojada, era a mão direita. Mateus e Marcos não falam que era a mão direita. Algumas ilustrações sim a mão esquerda, mas aqui em Lucas diz direita. Então aqui já desmente essa ideia. Porque se Jesus tivesse morrido da forma que as testemunhas dizem, então seria um prego. E a prova ainda, eles dizem que a prova para Jesus morreu da forma romana ou da forma judaica? Da forma romana. Aqui em João 3, que eles utilizam para dizer que Jesus morreu na estaca, está em João 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente de bronze ao deserto, assim será necessário que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Aqui no versículo 15 é o que chama atenção, no versículo 14, aliás. Porque aqui diz que Moisés levantou uma serpente no deserto e o Jesus seria levantado, comparando-se àquela época. Mas aqui eles dizem, não é dito, diz que a serpente foi pendurada, então eles dizem que Jesus teria que ser semelhante à serpente na forma. Mas aqui eles se esquecem que o contexto está no versículo 15. Para que todo aquele que nele crê, ou seja, ele está falando da salvação. Jesus seria semelhante no sentido da salvação. Porque no versículo 15 responde isso. Então já desmente essa falácia aí deles. E outra, para provar além disso, no livro de Lucas, diz assim. No livro de Lucas, no capítulo 24, do versículo 39, diz: Veem as minhas mãos e os meus pés. Está aqui, está claro. Jesus está dizendo aqui: Veem as minhas mãos e os meus pés. Veja aqui, ele está falando. Ou seja, não foi só um prego, foram dois. Ou seja, ele teve que se morto na cruz, porque na cruz é que ia dois pregos nas duas mãos. Ele está falando aqui, ele não fala só das mãos, ele fala das mãos, ele fala das minhas mãos e os meus pés. Tá? Ele tá falando aqui, então, os dois pregos, teve dois pregos que perforou, ou seja, nas duas mãos. Ele mostrou as duas mãos, ou seja, não foi só em uma mão. Não foi só um prego, foram mais de um prego. No versículo 39, veio as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. E João também narra isso. João capítulo 20 também narra isso. No versículo 20. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Veja que aqui diz que ele mostrou as mãos, ou seja, as mãos perfuradas. Aqui diz as mãos. Então, tá claro, tá evidente na própria Bíblia que Jesus morreu na cruz, né? Mas, outro detalhe é que se tu analisar na Bíblia das Testemunhas de Jeová, diz assim, que Jesus seria morto. Diz que a multidão grita que seja morto uma estaca, mas nas outras diz seja crucificado, ou seja, Jesus na forma da testemunha de Jeová, Jesus não foi crucificado e foi estaqueado. Estaca é uma coisa, crucificação é outra. Crucificação tem a ver com cruz, porque cruz é uma forma parecida, é uma forma menor da palavra crucifixo. Que em Mateus 26, do capítulo 2, diz assim: Bem que sabe que daqui a 2 dias é a Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Veja que aqui está dizendo, será crucificado. Veja que aqui está dizendo que ele será crucificado, ou seja, Jesus foi crucificado, ou seja, na cruz. Então, diante disso, a Bíblia prova que Jesus morreu em uma cruz. Enfim, espero que vocês tenham gostado.